quando eu questiono, quando eu faço esse tipo de questionamento, como encontrar a pessoa certa, ou como saber se eu escolhi a pessoa certa, nada mais, nada menos que eu estou transferindo para ela a responsabilidade de ser quem eu espero que ela seja. E logo, se eu estou transferindo para ela, eu me eximo da responsabilidade de ser a pessoa certa para alguém. Então, a gente queria começar esse bate-papo aqui com vocês com essa ideia. Antes de você procurar a pessoa certa, esse questionamento está dentro de você? Você é a pessoa certa para alguém? Antes de saber se a pessoa que já está do seu lado é a pessoa certa, você precisa se questionar se você está sendo a pessoa certa para esse alguém que já está do seu lado. Porque quando a gente transfere a responsabilidade, a gente começa a criar alguns problemas. E esses problemas, como eles não são nossos, a gente transfere para outra pessoa o dever de ser quem a gente gostaria que ela fosse. Então, eu acredito que esse é um bom começo. O que vocês acham dessa pergunta? Dá para a gente começar por aqui? Como saber se eu estou sendo a pessoa certa? Para isso, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia, porque assim, a nossa conversa aqui, embora vocês estejam diante de uma psicóloga, não é ficar trazendo somente elementos da psicologia, mas é trazer a Bíblia. O que a Bíblia nos ensina enquanto cristãos de quem é a pessoa certa, como ser a pessoa certa. Então eu vou pedir para você abrir em Gênesis capítulo 2, verso 15. Gênesis capítulo 2, verso 15. Vai aparecer aqui para vocês. Não, a gente vai manter o telefone para você já ir mandando. O texto diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Vamos lá para o verso 19. Depois que formou da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, o Senhor Deus trouxe o homem para ver como ele se chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos e aves do céu e todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então, o Senhor fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez a mulher, e levou até ele e disse: então o homem, esta sim é osso, então disse o homem: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, e ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Então, no texto que nós acabamos de ler, nós temos a criação do homem e da mulher. O que nós queremos trazer aqui, pessoal? Se nós queremos falar de relacionamento, a gente precisa ter um padrão. E o padrão não é o meu padrão. O padrão de relacionamento não é o padrão delas, por mais que elas sejam bem criteriosas, às vezes, né, e exigentes conosco. Todo dia eu tenho que levar o lixo, e eu esqueço. E ela deixa bilhete, ela é muito exigente comigo, porque todo mundo sabe que levar o lixo é uma tarefa complicadíssima para todos nós, né? Embora elas sejam exigentes, o padrão da mulher também não é o padrão excelente, assim como o padrão do homem não é o padrão excelente. O padrão excelente de relacionamento é o padrão do Éden, é o padrão do propósito de Deus. Então, se você está anotando, você deveria anotar isso também. O padrão perfeito é o padrão Éden. Antes da queda, o texto que nós lemos aqui é o capítulo 2, a queda só acontece no capítulo 3, então nós estamos falando de um relacionamento perfeito, um relacionamento que ainda não tinha sido afetado pelo pecado, e por isso nós precisamos ter um relacionamento como esse, como a base dos relacionamentos que nós vivemos. Então, a gente tem duas coisinhas importantes aqui. Adão e Eva. Amor, qual que é o padrão Adão e qual que é o padrão Eva?
Bom, né? Se a gente ler a Bíblia, a gente percebe que Adão ele saía para trabalhar, né? Para cuidar e proteger. Então, o padrão base, assim, biblicamente falando, Adão ele trabalhava, trazia os mantimentos, caçava, né? Para a esposa e tudo mais, cuidava dela e protegia. E esse foi um mandamento que Deus, né, entregou para Adão. E a Eva era a auxiliadora dele, né? Enquanto ele saía, ela auxiliava em todo esse processo de trabalho, de cuidado e de proteção também. Da onde que nós tiramos isso? O texto que nós lemos. Quando nós vemos por que o homem foi criado, o texto diz que o próprio jardim ainda não existia. Se você voltar alguns versículos anteriores, você vai ver que a partir do momento em que o homem é criado, Deus planta o jardim. E então Deus pega esse homem, coloca nesse jardim para guardá-lo, cultivá-lo e trabalhar nele. Então, a gente começa aqui, vamos lá, os Adão da vida, né? Os homens. Cadê os Adão? Estão aí? Esse homem é o seu rato. O pastor fala, se é um homem, se é um rato, né? Os Adões que estão aqui. Qual que é o padrão Éden de homem, gente? Trabalha, cultiva, ou seja, ele cuida e ele protege. Foi para isso que Deus criou cada um de nós. Sabe esse porte físico que você tem? Sabe essa força que você tem? Sabe toda essa testosterona que está dentro de você? Tudo isso que Deus colocou dentro de você não serve para agressão, não serve para destruição, como muitas vezes o homem utiliza dessa capacidade de força, de velocidade, desse físico que é diferente do das mulheres. Infelizmente, muitos homens usam isso para destruição e não para proteção, cuidado e trabalho. Quando nós olhamos para um texto como esse que nós vemos que esse é o padrão homem. Esse é o padrão Éden. Então, se a gente quer saber se nós somos a pessoa certa para alguém, agora estou falando com os homens primeiro, depois ela fala com as mulheres. Nós temos essas características bem claras dentro de nós. Nós entendemos que antes de Adão receber uma auxiliadora, ele tinha que trabalhar, ele tinha que dar nome para os animais. E ele olhava para a zebra e ele falava, zebra? E a zebra tem cara do quê, gente? De zebra. Ela não tem cara de macaco. Certo? Então Adão fez um ótimo trabalho, inclusive. Ele deu nomes que faz sentido. Quando você olha uma baleia, você fala assim, não é um gato. Parece uma baleia. Então Adão fez um ótimo trabalho. Ele passou, acredito eu, muito tempo tendo que dar nome para esses animais. Ele tinha que cultivar esse jardim, porque Deus o planta, mas quem tinha a responsabilidade de cuidar desse jardim não era Deus, era o homem que estava ali. E ele tinha que guardar esse jardim. Guardar traz o sentido de proteção. Então, homem de Deus, se você quer saber se você é a pessoa certa para alguém, ou se você quer saber se você está sendo a pessoa certa para alguém, essas três coisas precisam estar bem claras no seu coração. O porquê você foi criado. Porque toda vez que você fugir do porquê você foi criado, você vai entrar num problema. E a mulher? E a mulher, hein, galera? Para que ela foi criada, né? Como diz o padrão Éden. Bom, quem já deve ter lido aí a mulher de Provérbios, é a mulher virtuosa, né? Então, foi para ser essa auxiliadora, né? De apoiar o homem em uma missão, né? Então, ser esse suporte. Isso. Então, capaz de realmente ajudar o homem na missão. Mas para ela ajudá-lo na missão, ele precisa ter o quê? Uma missão, né? E quando ele não tem, o que a gente faz, Daniel? Esse é o problema. Você tem uma missão, homem? Você já entendeu a sua missão? Para que você existe? Para onde você está indo? Para que Deus te criou? O que Deus quer que você faça? Porque é muito fácil, e esse tema ele é bem delicado, e as mulheres já sofreram muito por causa disso na história. É muito fácil a gente querer uma mulher
auxiliadora, mas ao mesmo tempo nós não sabemos para onde nós estamos indo. Para que nós queremos uma mulher auxiliadora? Para nos auxiliar no quê? O que você espera que ela seja uma auxiliadora se nem você sabe o que você vai fazer da sua vida? Se nem você sabe para onde você está indo? Então nós, enquanto homens, precisamos ter essa visão clara do porquê nós estamos aqui, para o que nós estamos aqui, para onde nós estamos indo. Para que então essa mulher, esse padrão Éden feminino, possa de fato existir dentro delas. Porque se ela é a nossa auxiliadora, logo nós precisamos estar construindo algo, fazendo algo, caminhando para algum lugar. Uma vez eu ouvi que todo relacionamento é uma viagem. E o homem, segundo os padrões bíblicos, é o ônibus. E antes de você, vamos pensar o seguinte, você está num ponto de ônibus. Hoje em dia a gente não anda muito de ônibus, né? A gente anda mais de Uber aí, né? Mas vamos imaginar que você vai andar de ônibus. E a primeira coisa que você faz antes de subir no ônibus é o quê? Olhar o quê? Para onde ele vai. E aí, amor? Será que as meninas hoje estão olhando antes de subir no ônibus? Talvez não, né? A gente vai falar um pouco mais para frente, mas às vezes a ansiedade, né, o desespero, a falta, faz a gente entrar no primeiro que aparecer. Sem olhar para onde está indo. Então, esse ponto ele é muito importante, tanto para os meninos quanto para as meninas, tanto para os homens quanto para as mulheres. Se nós não sabemos para onde nós estamos indo, como nós esperamos que ela entre nesse ônibus? Como nós esperamos que elas embarquem nessa viagem? E você, menina, como que você espera ter um bom relacionamento se você não sabe para onde essa pessoa que tem a responsabilidade espiritual de te liderar, se nem ela sabe para onde ela está indo? Então, como eu posso ser a pessoa certa para alguém? Primeiro eu preciso saber para onde eu estou indo. Qual é o meu papel enquanto homem? E você, mulher, você precisa escolher bem o seu ônibus. Para onde esse ônibus está indo? Porque não adianta reclamar depois que já chegou no destino final. Não adianta muito reclamar depois que você já caminhou muito tempo dentro dessa viagem, porque depois o caminho de volta ele é muito longo. E às vezes ele custa muito caro. Então, esse primeiro ponto, desses padrões, né, tanto do homem quanto da mulher, eles são muito importantes. Nós já temos alguma pergunta, Amanda? Ou por enquanto não? O pessoal está com vergonha? Tem? É você, Amanda. Você é a nossa... Amandinha. A Amandinha. É Amanda. As duas é Amanda, né? Então eu me confundi só. Temos a primeira pergunta. Pode ler, meu amor. Se eu ver que estou namorando com uma pessoa errada ou em um relacionamento errado, o que fazer? A pergunta é namoro? A pergunta é namoro, né? Ainda é namoro. Se for casamento é um pouco mais complicado, né? A resposta aí é bem difícil, né? Mas quando é namoro, você quer responder? Pode ir. Pode falar. Quando é namoro, a gente vai entrar nisso daqui a pouquinho, mas eu já ouvi muita gente falando assim, larga, né? Mas eu fico pensando, existiam coisas em mim que se a Mariane tivesse largado de mim logo quando ela identificou alguns pontos em mim, ela não teria esse privilégio de estar do meu lado. Brincadeiras à parte. É lógico, pessoal, existem casos que a primeira resposta é essa mesmo, larga, cai fora, pelo amor de Deus, né? A gente fala que o namoro, ele não é um lugar tipo assim, eu tô namorando, então eu tenho que casar com essa pessoa, né? Na verdade, a gente fala que o namoro cristão essa parte do conhecimento. Então, você está conhecendo aquela pessoa, não é o casamento, né? Tem uma história que o Daniel fala da tia dele que eu acho muito interessante, que ela falava, tipo assim, para os filhos dela, enquanto você vai estar no altar, mas até aquele momento você tem a oportunidade de dizer não.
né? Então, depois do casamento, você já fez uma aliança, então você vai ter que ajustar, né? Dependendo de cada caso é um caso, né? A psicóloga depende. Mas o namoro é esse momento de você conhecer. Então, e aí a gente vai colocar um pouco à frente coisas que você vai precisar avaliar, né? Se também a outra pessoa está disposta a ajustar, porque ninguém muda o comportamento de ninguém, né? Seria muita ingenuidade. É o que eu falo, é muito difícil já mudar os nossos, ainda mais do outro, né? Então, precisa realmente existir toda uma análise para que você possa tomar essa decisão. É o que eu falo. Quais são as vantagens e desvantagens dessa relação? Quais são os prós e contras? Está dentro do propósito de Deus para a sua vida? Talvez não existam respostas prontas, né? Mas são questões de analisar. Então, respondendo, né? Se não é um caso grave, gente, de abuso, violência, se são casos, né, em que tá tudo bem, né? São condições normais, né, de temperatura e pressão, certo? Não é um caso de polícia, não é um caso de que providências maiores precisam ser tomadas. A questão é colocar para a pessoa quais são os seus pontos inegociáveis. Porque nem tudo, por exemplo, nela e nem tudo em mim, a gente consegue de uma hora para outra estabelecer padrões que, às vezes, a gente viveu 30 anos assim, e aí a pessoa espera que a gente mude do dia para a noite. São coisas que precisam de tempo. Alguns traços de comportamento, por exemplo. Mas a grande questão que nós sempre colocamos, o que é negociável para você e o que é inegociável para você. Coisas que são inegociáveis. A pessoa precisa saber disso. Você precisa ser honesto com ela. Por exemplo, é inegociável para mim, um exemplo só, tá? É inegociável para mim não ir aos cultos de domingo. Aí você está namorando com uma pessoa que para ela isso não é importante. E você precisa fazer o quê? Apresentar para a pessoa que isso é o quê para você? Inegociável. Porque a partir desse momento, a pessoa que você está se relacionando, ela tem o direito ou de acompanhar você, ou de falar assim para você, ok, se para você o domingo na igreja é inegociável, para mim de domingo eu não vou na igreja. E aí o que precisa ser feito diante de uma situação como essa? Continuar? Aí sim, largar precisa ser uma opção, por mais doloroso que seja. Porque depois, se você casa com uma pessoa que para ela domingo não é importante ir para a igreja, e para você é importante ir para a igreja, você vai arrumar um problemão depois do seu casamento. Então, o que é negociável e o que é inegociável? Certas coisas para mim foram negociáveis. No primeiro dia que eu levei ela para tomar um picolé, gente. Esse não é artigo indefinido, é numeral. Mas uma coisa, não é porque ele era pão duro, não, gente. É porque ele era meio sem noção mesmo. Né? Então, isso é importante falar. Meio desligada, voada. Obrigado, né? por me defender. Se isso foi uma defesa. Hoje eu tenho essa maturidade de entender. Mas no primeiro dia, eu olhei para ela e falei assim, você é bravinha, né? Aí ela... Você percebeu? No primeiro dia. E isso para mim é totalmente negociável. E tá tudo bem. Na verdade, eu até acho bonitinho. Não toda hora, tá? Porque quando ela fica brava de verdade, aí é difícil. Mas existem coisas que são negociáveis. Mas eu demorei para entender isso. E a gente teve muitas brigas e muitos problemas de convivência quando eu queria mudar o comportamento dela. E vai por mim, ela é brava até hoje. Eu não mudei isso nela. Mas eu entendi que isso era negociável para mim. Mas existiam coisas que eram inegociáveis. Ciúmes excessivo, por exemplo. Era algo inegociável. Assim como ela colocou o que era negociável para ela e inegociável ao mesmo tempo. E a gente precisou ir se conformando. Então percebe que largar não necessariamente é a primeira opção. O que precisa ser avaliado? Se te coloca em risco a sua saúde física,
a sua integridade física, moral, ok, sim, largue. Psicológica, né? Toda a sua vida em si. Mas se não é essa situação, a primeira coisa que precisa ser levada em consideração é isso. O que é negociável e o que é inegociável. Por exemplo, o que, amor, que precisa ser avaliado? Personalidade? Caráter? O que mais? Propósitos, né? Isso é um ponto muito importante. Eu acho que, como o Daniel falou, essa questão, exemplo que ele deu do culto de domingo, é um exemplo, né? Mas você tem que aliar o seu propósito. A gente teve uma palestra aqui de casais e ele colocou isso, né? Que ele namorava uma menina e ela não tinha chamado para a missão e ele já tinha. E aí eles estavam quase para casar, já estavam noivos, e ela chegou e falou, ele falou, eu recebi uma palavra para a missão, nananã. Aí ele falou assim, eu não quero, eu não quero esse caminho. E aí foi doloroso e tudo mais, mas eles decidiram acabar ali. Por quê? Propósito. Os propósitos eram desalinhados, eram diferentes. Então, é um ponto muito importante, né? A palavra fala, né? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não. Então, precisa existir esse acordo, esse alinhamento de propósitos. Por exemplo, você que está namorando, você precisa ver esse momento da sua vida como uma preparação para uma viagem. Você está fazendo as malas. E é nesse momento que você precisa avaliar o lugar que você está indo. Que roupa você precisa levar. Se você está indo para esquiar em Bariloche, o que você tem que levar? Hã? Obrigado. Roupa de frio. Se você está indo para Jurerê, para praia, Jericoacoara, em Fortaleza, lá no Ceará, o que você tem que levar? Roupa de calor. Porque se você não avaliar bem para onde você está indo, você corre o risco de levar a roupa errada para essa viagem. E depois que você sobe no avião, que você começa a viagem, que é o casamento, e você chega no lugar, se você tentar comprar roupa lá, você vai pagar muito mais caro. Entrar num relacionamento sem avaliar algumas coisas das quais nós estamos falando aqui, é pagar mais caro. Você que ainda está solteiro e ainda não namora, você também está nessa fase de começar a fazer suas malas. O que você precisa colocar? O que você precisa montar nessa mala? Como nós falamos aqui, personalidade. Qual é a sua personalidade? Como que a personalidade que a pessoa que você pretende ter do seu lado, qual é a personalidade que essa pessoa deveria apresentar, da qual você possui mais afinidade, se sente mais à vontade? Às vezes a gente coloca assim, né? Eu sou uma pessoa extremamente introvertida, eu sou uma pessoa extremamente vergonhosa, e aí eu caso com aquela bendita que, assim, eu sou aquele que chego, tem uma mesa de 50 pessoas, eu sou aquele que chega e faz assim, ó. Aí eu caso com aquela pessoa que vai de um em um. Opa, tudo bem. E aí depois eu reclamo porque eu não me sinto à vontade, mas eu não levei em consideração a personalidade dessa pessoa. Eu sou vergonhoso, mas eu sou vergonhosa, mas eu caso com alguém que é extremamente extrovertido. E aí depois eu não quero ter problema de personalidade. Eu não gosto de pessoas que gritam, mas eu vi ele gritando com a mãe dele. Eu não gosto de pessoas que gritam, mas eu vi ela gritando com a mãe dela. Durante o namoro, durante essa fase de conhecimento, galera, você precisa olhar o que você está colocando nessa mala e o que a outra pessoa está colocando nessa mala. Porque depois, aos que já são casados, comprar roupa na praia é mais difícil e mais caro. Comprar roupa de frio em Bariloche é muito mais caro. Então, caráter também. Caráter, você pode pensar assim, pô, mas a pessoa já tem que ter. Correto? É isso? A pessoa já tem que ter caráter. Ela não pode ser isso, ou ser desonesta, ela não pode ter um desvio de caráter. Não é segredo para vocês, talvez para vocês que nos visitam, né? Talvez sim, mas para aqueles que já estão aqui,
já sabe, já tornei isso público, eu tive problema com masturbação durante muitos anos. Durante, sei lá, desde os meus 8, 7 anos, quando eu fui exposto a isso, e isso perdurou até os meus 28, 27 anos, eu estou com 33 anos. E isso é um problema de caráter. E esse problema de caráter, ele só foi tratado quando eu tive a coragem de expor isso para ela. De me abrir a esse ponto de dizer para ela que eu tinha esse problema. Então, quando a gente acha que a pessoa que está conosco já está pronta em todos os requisitos que a gente espera que ela esteja, às vezes a gente comete um erro também. Porque o relacionamento ele é construído. E você, amor, qual foi o traço da sua personalidade, do seu caráter que precisou ser mudado? Você tem algum? Com certeza. Né, a gente não é perfeita, então acredito que, como ele colocou a questão dos ciúmes, né? A minha história foi construída na base de muita falta, né? Falta de paternidade e tudo mais. Então, existia muito uma dependência emocional em mim, né? Muita baixa autoestima, comparações. Então, foram coisas que foram sendo moldadas, tratadas, né? Então, acredito que, como eu tinha esse lar muito disfuncional, né, onde não tinha essa referência masculina dentro de casa, então, a minha mãe era que dominava ali. Então, existiu esse padrão em mim. Né? Quando ele me conheceu, foram muitos ajustes que a gente fez, porque a minha mãe era muito controladora e eu estava repetindo aquele padrão também, de querer ser controladora, dominadora, mandona. Então, Deus foi tratando isso em mim e a gente foi se ajustando. Então, com certeza, foi um processo de transformação. E eu acho que o primeiro passo é você realmente expor isso, né? Você reconhecer que você precisa ser alinhada e ajustada. Porque a partir do momento que a gente toma consciência daquilo, é onde vem a mudança. Espiritualidade, galera. Então, nós falamos de personalidade, caráter, propósito, nós já falamos que é o destino. Espiritualidade é importante. A pessoa que vai estar do seu lado, ela precisa ser alguém que vai te conduzir a esse lugar. Porque isso é importante. Às vezes nós cometemos alguns erros de não nos atentarmos a esse ponto e nós nos relacionamos com pessoas que não dão a mesma importância devida que nós às vezes damos à nossa espiritualidade. Qual é o lugar de Deus nas nossas vidas? Quando eu comecei a me relacionar com a Mariane, logo percebi que o primeiro lugar na vida dela nunca seria eu. Sempre vai ser Deus. E do mesmo jeito, ela percebeu que isso também era recíproco. Deus, para nós, é algo inegociável. A nossa espiritualidade é algo inegociável. E a gente não ficou fazendo cabo de guerra. Sabe, não, mas e eu? Não, mas você vive enfiado em igreja. Não, mas você vive enfiado em louvor. Não, mas você vive enfiado dentro de uma célula. Não, mas e você que ensaia toda semana? Porque na igreja que nós frequentávamos era uma igreja pequena e não tinha tantas pessoas no louvor e ela precisava cantar praticamente todos os domingos. E ela também cantava às quintas-feiras. Então ela estava numa rotina de muita intensidade com a igreja e eu era líder de jovens da igreja que eu estava frequentando. Então nós dois tínhamos uma vida muito inserida no contexto de igreja. Mas como os dois entendíamos que isso era importante, isso nunca foi um ponto de tensão entre a gente. Mas o que nós percebemos muito é isso. Eu não sei se você já parou para refletir isso na sua vida, mas nós estamos aqui, nós percebemos que um dos motivos dos jovens saírem da igreja, desaparecerem de células, é namoro. Começou a namorar, tomou chá de sumiço. Porque eu trabalho a semana toda, né? Eu faço um monte de coisa em casa, e o único tempo que eu tenho para estar com ela, o único tempo que eu tenho para estar com ele, é esse momento, é o sábado, é o domingo. E aí nós temos um grupo de jovens que se afastam desse ambiente e estão colocando o relacionamento deles em risco. Mas eles não entenderam isso ainda. Que eles estão negociando o futuro deles. Então, quando a espiritualidade é importante para os dois, os problemas tendem a diminuir.
nível intelectual. Então, assim, isso também é importante, tá, gente? Às vezes a gente tem exemplos de mulheres que são muito estudadas, que se capacitam demais, que estudam, que vão a altos níveis, né, dentro de uma universidade, dentro da carreira, e homens que não se preparam tanto. E aí depois isso vira um ponto. Mas isso precisa ser avaliado. E mesma coisa o homem com a mulher. Mas geralmente esse ponto ele é muito mais de tensão para as mulheres. Quando ela se capacita demais, quando ela se prepara demais e ela começa a olhar para o lado dela e ela vê um homem que não tenha o mesmo engajamento na preparação para o trabalho, para ter um bom salário, para se capacitar, isso geralmente acaba virando um ponto. Então, personalidade, caráter, propósito, espiritualidade, nível intelectual e, por último... Você quer falar ou eu falo? Por último? O que vocês acham que tem que ser avaliado? Já falamos de personalidade, para quem anota, personalidade, caráter, propósito, espiritualidade, nível intelectual e, por último... Teu. I can feel the night. Teu. Atração, química, é importante. É ou não é, gente? É importante. Quando eu vejo aquela jovem, me dá uma sensação diferente. Quando eu vejo aquele jovem, me dá uma sensação diferente. Meu Deus do céu, Deus, ai meu Deus. Gente, Deus te fez assim, tá tudo bem. Glória a Deus, porque você tem isso. Hormônio, obrigado. Hormônios. Você precisa ter, é importante a atração. É importante você olhar para a pessoa e você sentir desejo. Ok? Deus não errou, não. Isso aí é um traço da sua biologia. O que é errado é você dar vazão para a sua biologia, né? Você pensar só com o lado biológico e não com o seu lado espiritual e sair satisfazendo todos os seus desejos biológicos, né? É isso que não agrada ao coração de Deus. Mas isso é importante. Tanto que quando eu vi a minha esposa pela primeira vez, eu falei assim, ela é linda. Ela é maravilhosa. Ela é perfeita. Eu até caí do banco no segundo encontro. Mas isso é para uma próxima conversa. Ok? Essa parte de cair do banco, porque não vai dar tempo. Para a gente caminhar para o final, temos mais perguntas aí? Mandaram mais perguntas? Por enquanto não. O pessoal não está mandando perguntas. Tem sim, não. A Mandinha fez mandou? assim, ó. Mandou mesmo. Pode ir? Pode ler. Como iniciar uma conversa com alguém que você achou interessante? De forma natural e respeitosa, claro. Para descobrir se existe interesse mútuo em se conhecer melhor, sem partir do pressuposto... Nossa, gente! Eu já me perdi, hein? Primeiro ponto, seja mais objetivo, irmão ou irmã. Mas tá bom. Já me perdi. Sem partir do pressuposto de um relacionamento. Considerando que a escolha de um parceiro pode ser uma das decisões mais importantes da vida, qual é a melhor forma de conduzir esse primeiro contato? Eita, pega. Eu tenho déficit de atenção, você tem que começar respondendo, porque eu já esqueci o começo. Como iniciar uma conversa com alguém que você achou interessante? Oi, tudo bem? Você joga LOL? Não? Não. Então, não sei se eu sou o mais apto aqui. Dragon Ball? Você assistiu Dragon Ball? Dragon Ball é bom. Sem partir do pressuposto de relacionamento. É isso. Ó, vamos lá. Qual que é a forma de conduzir um primeiro contato? Vamos lá, gente. Ó, eu queria muito, assim, ter o ouvido das garotas agora. Vocês estão me ouvindo, meninas? Obrigado. Ó, é o seguinte. Os homens, eles têm muita dificuldade, muito medo de levar um fora. Mas muito mesmo. Certo? É um negócio, assim, que, cara, dá uma insegurança muito grande. Beleza? Então, assim, ó, se você puder ajudar, a gente agradece. Por exemplo, ela me ajudou muito. Como começar uma conversa normal, sem dar a entender que, né, eu tô já querendo algo, né?
Pensando já no casamento. Já quer casar comigo, né? Não é uma coisa, não é assim que se começa uma conversa, né? Mas as mulheres podem ajudar muito nisso. Porque se a gente pensar biologicamente, né, no instinto masculino e tudo mais, vocês não são caça, tá, meninas? Não é isso. Mas é só para entender alguns milhares de anos de código genético. Beleza? Vamos tentar ser racional aqui. Os homens, eles foram adaptados para isso, para caçar, para abater a presa, para trazer o alimento e tudo mais, né? E o ser humano, o homem no caso, no desempenho dessas funções, ele não fazia isso diante do momento em que ele se via mais vulnerável. Ele não fazia isso diante do momento em que ele se sentia mais desconfortável. Não, a estratégia humana sempre foi esperar o melhor momento, esperar com que aquela presa estivesse disponível, e quando essa presa desse sinais de disponibilidade, acho que você já começou a entender, aí sim ele atacava. Então assim, mulheres, se vocês puderem ajudar os meninos, se vocês puderem dar um sinal, ajuda. Mas também precisa estar atento, né? Não, por isso que eu falei que eu precisava dar atenção das meninas. Porque o nível de TDAH tá alto ultimamente. Aí entra a parte de vocês, né, meus queridos? Atenção no jogo. Entendeu? Não pode entrar no jogo igual o Thiago lá, o Igor Thiago, errando cabeceio, errando tempo de bola. Você entendeu? A gente precisa estar atento ao jogo. Porque assim, eu falei brincando, né, gente? Mas usei o exemplo brincando da caça, né? Mas é muito importante, né? O homem tem essa limitação, tem essa dificuldade. Se a mulher der alguns sinais, é um bom começo para uma conversa. Porque ele vai ter dificuldade de começar uma conversa sem um sinal. A gente estava até estudando antes de preparar e uma das questões que a gente passou era exatamente essa, né? Mas assim, eu acredito que também, né, de forma prática, como que você inicia um relacionamento? Qualquer relacionamento de amizade, pela conversa, né? Então, antes de uma relação amorosa, precisa existir uma relação de amizade, certo? Então, isso é importante. Você tem interesse a mais que uma amizade naquela pessoa, mas o primeiro passo, você precisa construir uma amizade. Então, talvez assim fique mais fácil de você entender. Comece uma conversa construindo uma amizade, que esse é o primeiro ponto. Por quê? A amizade é muito importante dentro de um relacionamento amoroso. Você precisa conhecer essa pessoa, conversar, precisa ter parceria, né? Não só química, precisa ter parceria. Então, a amizade é um dos pilares importantíssimos. Anotem. Se essa pessoa não serve para ser sua amiga, ela não serve para ser seu cônjuge, o seu futuro namorado ou namorada. Então, isso que a Mariane falou é muito importante. A pessoa que você pretende começar conversando, esse é o primeiro ponto. Estabelecer um vínculo de amizade. E se nesse momento em que a amizade não é possível, se você perceber que a pessoa ela não serve para ser uma amiga sua, e você mesmo assim decidir continuar e dar um passo nesse relacionamento, você vai ter problemas futuros. Então tudo começa com uma amizade, gente. Ela começou... Quem vocês acham que mandou mensagem primeiro para quem aqui? Você não vale, Léo. O Léo já sabe. Mas foi ela que mandou mensagem primeiro para mim. Foi assim, né? Por Facebook. Vocês sabem o que é Facebook? Vocês conhecem Facebook? Então tá bom. Foi no inbox do Facebook. Ela mandou mensagem para mim e a gente conversava, gente. Do que ela gostava, né? Eu conversava do que eu gostava. E ele sempre foi ruim de responder mensagem, tá? Não é nada pessoal, viu? Isso desde lá ele já não respondia direito as mensagens. Desde 2013. Mas, a gente começou com isso. Do que ela gostava, do que eu gostava. Eu gostava de esporte, ela gostava de música. Ela gostava de igreja, eu também gostava de igreja. Entende? Ela cantava e eu achei lindo ela cantando. E aí eu fui vencido pelo canto da sereia.
maravilhosa, cantando Aline Barros na escola. Foi ali que ela me pegou ali. Mas uma conversa flui disso, pessoal, do que você gosta, né? Quais são os lugares preferidos? É um bom começo de uma conversa. O que vocês acham, meninas? Se o menino tentar descobrir o que vocês gostam. Por favor, não oi linda. Por favor, gente. Oi linda, boa tarde, boa noite. Anjo, gente, por favor. Anjo, pode chamar de anjo? Piorou anjo. Não, os meninos que ficam lá reagindo às fotos toda hora, entendeu? Insistindo, oi linda, entendeu? É isso aí que eu tô falando. Reagir foto, às vezes não é tão legal assim quanto você pensa, menino, tá bom? Fica a dica aí, tá bom? Amizade, gente. Construção de amizade. É isso que é importante. Tem mais alguma? Tem. Opa, então vamos lá. Isso aqui que a gente preparou, a gente vai deixando. Isso aqui que é importante. Ó. Como fica... Tá acabando já. Como ficar entre o limite do nosso agir para encontrar alguém e confiar que Deus faz? Como ficar no limite? Isso. Entre o quê? Entre o limite do nosso agir para encontrar alguém e confiar no que Deus faz. Vamos lá. A gente sempre cresceu ouvindo isso, né? Oração. Orar e agir. Os monges, quando começou o movimento, né, da construção de monastérios, os monges tinham um lema: orare et labute, orare et labutare, alguma coisa assim. Orar e trabalhar, certo? Então, a oração é importante? Com certeza, muito importante. A Mariane me conta, você quer falar como que era? Você tinha uma listinha de coisas, né? Tinha. Quer falar? Ela contou para mim que ela tinha uma listinha das características, né, do homem que ela queria. Então isso é oração. Isso é o que nós precisamos confiar a Deus. Orar para que Ele nos mostre, orar para que Ele envie, como Ele enviou ela. Gente, ela veio de Portugal só para mim. Importação. Ela veio no container. Tô brincando. Ela veio de Portugal. Deus enviou ela de longe. Olha, gente. Olha como a oração ela é importante. Às vezes a gente fala assim: ai, não tem ninguém nessa igreja. Às vezes vai vir de outro país. Você entendeu? Mas você tem que estar orando. Você tem que fazer essa parte porque não é nem uma coisa e nem outra. São as duas coisas. Qual que é a asa mais importante do avião? A direita ou a esquerda? As duas. Então, orarmos, pedirmos a Deus para que Ele nos mostre, nos envie uma pessoa é muito importante. Mas também ser uma pessoa certa, ser a pessoa certa e ser alguém que facilita o outro a melhorar, também esse é o ponto de equilíbrio. Qual que é o ponto de desequilíbrio que a gente sai e entra nesse medo que essa pessoa colocou aqui? Quando eu quero manipular, quando eu quero fabricar uma pessoa, e eu sou infernal nesse objetivo na vida dela, e isso sim gera muita briga, muita discussão. Aí eu estou saindo desse orar e confiar e entrar naquilo que eu quero fabricar com minhas próprias mãos. E aí isso machuca muito. Mas quando eu oro e quando eu sou alguém agradável para essa pessoa e facilito a vida dessa pessoa para ela ser alguém para mim, assim também, isso torna o caminhar muito mais fácil. Foi isso que nós identificamos na nossa história. Quando eu parei de querer mudá-la e ela parou de querer me mudar e a gente começou a ser alguém em que eu quero mudar por ela. Eu quero mudar por ele. Eu quero ser alguém que agrade o coração dela e ela quer ser alguém que agrade o meu coração. Quando a gente entra nesse lugar, as coisas elas começam a fluir muito melhor. Então, orar e trabalhar, irmão. Isso é importante. Não é nenhuma coisa nem outra. Seguimos? Okay. Bom, mas para a gente finalizar, já é 10h04.
Tá tudo bem, irmão. Se você precisar ir embora, amém. Você só vai perder o final. Tem mais coisa ainda por aí. Mas se você precisar ir, tá tudo bem. Mas assim, a gente queria muito ter esse momento com vocês. Então fica até o final. Amém? Existem algumas coisas que podem atrapalhar tudo isso que a gente está falando aqui. Existem algumas coisas que podem atrapalhar você de ser alguém bom para alguém. Existem algumas coisas que podem atrapalhar a sua busca em oração. Existem algumas coisas que podem atrapalhar a sua criteriosidade, você olhar a personalidade, você olhar química, você olhar em nível intelectual, espiritualidade, propósito, caráter. Existem algumas coisas que podem atrapalhar você nessa busca por ser uma boa pessoa e nessa busca de interpretar se você está com uma boa pessoa. Qual que é, amor? Bom, a gente... Aqui, né? Aqui. Isso. Bom, a gente não pode ser guiado por aspectos que nos afastam desses relacionamentos. Quais são esses aspectos, como o Daniel falou? A paixão, né? Porque a paixão, no começo, a gente fica meio cego, né? Não consegue olhar algumas coisas que são importantes. Porque, assim, às vezes você faz sua lista, você coloca lá o que é negociável, o que é inegociável, tananana, mas aí você conhece alguém e aí você já é ele. É ele, tudo mais. E aí você acaba se cegando, porque a paixão faz isso, né? A paixão nos induz a um lugar muito de só ver as qualidades, olhar só o que é belo. Essa fase de paixão, normalmente, né, a ciência diz que normalmente dura ali entre o primeiro mês ao terceiro mês, ali você começa a ter essa fase ali de paixão e tudo mais. Então, a gente precisa buscar um relacionamento funcional, na verdade, de uma forma racional. Né? Não é porque você encontrou uma pessoa que você já vai se entregar totalmente emocionalmente antes de você avaliar ali a sua lista, o seu propósito, se realmente está de acordo com aquilo que você pediu a Deus. Né? Então, isso é muito importante. Tomar cuidado com essa paixão, que às vezes cega e você não consegue ver as red flags. E o desespero de ficar sozinho? Onde que entra Também isso? É um ponto, né? E aqui tudo que a gente está falando é muito nesse lugar emocional. A paixão é um lugar muito emocional. O desespero de ficar sozinha também, porque isso está ligado muito a esse lugar de solidão. Né? E, enfim, entra muito a comparação. Né? E se você às vezes anda com um núcleo de pessoas que já estão namorando ou já estão para casar, entra muito essa comparação. Meu Deus, eu vou ficar sozinha, então eu preciso encontrar alguém e tudo mais. E aí esse desespero faz você também se cegar e perder essa racionalidade. E a última aqui, ninguém sofre disso, tá, gente? A gente colocou aqui só para cumprir tabela, mas ninguém aqui, eu tenho certeza que ninguém aqui tem esse problema. Qual que é, amor? Dependência emocional. Mentira. Né? Aqui não tem, não. Aqui o pessoal é Não, aqui não. Terapeutizado. Então, assim, a dependência emocional. O que entra dentro dessa dependência emocional? Aquela frase, né? O que vai ser de mim sem ela? Exato. Não conheço, mas tá bom. Essa questão da dependência emocional. Então, entra insegurança, medo. E, às vezes, é uma construção, né? Como eu falei para vocês. A minha história era assim, as faltas que houve durante a minha construção como pessoa, como mulher. Então, às vezes, existia essa busca, essa loucura de querer ser vista, de querer ser amada, esse pensamento. Então, a dependência emocional faz você também buscar, às vezes, não ter esse relacionamento funcional. Então, é o que eu digo, gente. Primeiro, vocês precisam se cuidar. Estarem, né, bem resolvidos e resolvidas com vocês mesmas. Porque para que você também não torne para o outro esse lugar, tipo assim, de dependência, que o outro vai ter que suprir todas as suas expectativas. E muitas vezes ele não vai conseguir suprir todas as expectativas, porque as expectativas normalmente são suas. Então, se cuide, se conheça, busque esse autoconhecimento, busque olhar para dentro de você, ver aquilo que precisa ser curado, ver aquilo que precisa ser tratado, para que também você não coloque sobre o outro esse peso, entende? Desse lugar de, tipo assim, de entregar tudo e o outro ter que suprir tudo em você. Porque é uma parceria. Né? Então, às vezes, você já teve uma falta de paternidade, de mãe, e aí você acaba transferindo isso para a pessoa que você escolhe. Isso não é justo nem com você e nem com o outro. Dependência emocional,
vai fazer você jogar sobre a vida de outra pessoa aquilo que só Deus tem. E isso é um peso muito grande para outra pessoa. Carregar aquilo que só Deus pode te dar é um peso muito grande que você joga nas costas de alguém. E a dependência emocional, ela é uma via de mão dupla, né? Tanto para os homens quanto para as mulheres. E ela se intensifica numa coisinha chamada sexo antes do casamento. Isso intensifica muito a dependência emocional, principalmente nas mulheres. E essa dependência emocional no homem, ela vai se caracterizar de outra forma. Ela vai virar posse. Porque o que era mais íntimo já aconteceu. E então, a questão da posse masculina, ela tende a se intensificar ainda mais. Então, meus queridos, muito cuidado com isso. O sexo antes do casamento, ele vai gerar dentro de vocês dependência e posse. A dependência, principalmente na mulher, e a posse, principalmente no homem. Então, essas três coisas que nós falamos aqui, elas são as inimigas de um relacionamento funcional, de um relacionamento que dá certo, de um relacionamento saudável. Quando você olha somente pela paixão, quando você olha as coisas pela lente do desespero e quando você olha as coisas pela lente da dependência emocional. Temos alguma pergunta antes da gente finalizar? A gente vai finalizar agora. Não, finalizamos aqui. Então, para a gente acabar aqui, meus queridos, como que a gente constrói, então, esse relacionamento duradouro? E agora é para todos, tanto para quem já é casado, quanto para quem não é, quanto para quem já namora, quanto para quem ainda não namora. Como que nós construímos um relacionamento duradouro? Primeiro de tudo, pessoal, diálogo. Se você não consegue ter diálogo, não dá. Não tem como construir um relacionamento duradouro sem diálogo. Sem a possibilidade dela dizer para mim o que desagrada o coração dela e sem eu poder dizer a ela o que desagrada o meu coração. Sem diálogo, essa possibilidade de um relacionamento duradouro, ela fica completamente impossível. Relacionamento duradouro combina com diálogo. Sem diálogo tem relacionamento, mas não tem durabilidade e nem funcionalidade. Outra coisa que nós colocamos aqui, o romance não pode acabar. O romance não pode acabar, gente. O amor, ele é cultivado, certo, amor? É uma florzinha? Sim. Precisa ser regado, né? Regado, cultivado. E às vezes, nós homens fazemos isso muito bem nos primeiros meses. Nós fazemos isso muito bem nas primeiras semanas, nos primeiros anos. Mas depois a gente acaba esquecendo. A gente acaba negligenciando. Porque a gente conquista, a gente consegue, e depois a gente esquece que... Tem uma frase que eu acho muito legal: conquistar uma mulher é muito fácil. O difícil é você continuar conquistando ela durante anos. É esse que é o nosso grande desafio. Não só conquistar uma vez, mas continuar conquistando-a por muito tempo. Outra coisa, tornem-se amantes e amigos. Amante aqui não é amante não, irmão. Você pular cerca não, viu? Não é isso que eu estou falando. Ok? Amante é aquele que ama a todo tempo. Nós precisamos amar a todo tempo. Se nós não formos alguém que ama a todo tempo, e amor não é assim, ó, hoje eu acordei sentindo vontade de dar um abraço nela. Hoje eu acordei sentindo vontade de perdoar ela. Não, hoje eu acordei sentindo vontade. Amor não é sentimento, amor não é sentir vontade. Amor é a terceira palavrinha que nós falamos aqui, decisão. Lembra que nós falamos? Escolha, construção, decisão. Eu preciso decidir amar essa mulher. E ela precisa decidir me amar. Por mais desafiador que seja. Então, se nós não tivermos essa decisão bem clara, ainda que as dificuldades apareçam, se eu não decidir amá-la,
eu não consigo ter um relacionamento duradouro. O que mais, meu amor? Aprender a lidar com os conflitos, né? Porque uma relação... Mas quem ama passa por conflito? Sinto te dizer que sim. Uau, não sabia. Relações, né? Tem conflitos. Então, aprender a lidar com esses conflitos. Então, isso é muito importante, porque vai ter dias e dias, né? A relação é assim, é feita de momentos de verão, de primavera, de outono, de inverno. Então, a gente precisa aprender a lidar com isso. Depois que você está com uma pessoa, não existe mais vou embora para casa e você fica aí. Não, a gente tem que sentar e conversar e alinhar. Então, aprender a lidar com os conflitos. Por último, celebrem as alianças. É muito importante. Quem já namora aí, celebra aniversário de namoro? Quem já é casado, celebra aniversário de casamento? Isso é importante, celebrar a aliança. Ok? Os adolescentes chegaram? Bom, como nós estávamos falando aqui, o mercado de trabalho, ele é extremamente concorrido. Proibido falar sexo agora. Falei. Tô brincando. Mas a gente queria deixar esses pontos para um relacionamento saudável. Não deixe o romance acabar. Tornem-se amantes, amem-se a todo tempo, decidam se amar, mesmo nos dias mais difíceis. Aprendam a lidar com os conflitos. E, por último, celebre as alianças de vocês. Amém? Bom, nós vamos encerrar. Pode falar, meu amor. Quem está no grupo da informações do Eleven, quem não está, avisa que a gente coloca. A gente vai mandar lá um PDF que tem algumas informaçõezinhas que vai te ajudar a escolher a pessoa certa. Então, é um questionário lá que você pode imprimir e responder para te ajudar nesse processo. Tá bom? Para você que vai fazer a triagem num currículo aí, manda mensagem lá no Instagram, no WhatsApp do Eleven, que a gente vai mandar aí uma lista para você. Amém? O que você tem que avaliar. Fechou? Vamos lá, então? Se alguém puder nos ajudar aqui. Hoje o bagulho tá meio louco, não tem muita hora para acabar. Beleza? Tem isso não. Tá muito louco, não tem hora para acabar não. Você tá... eu vou lá, vou fazer 1 horinha para Deus ver. Se lascou, hoje você vai fazer 2h30 para Deus ver. Hã? Que bom, hein? Vou tirar que o Renan, ele é meio doido, ele pula, ele corre. Se ele escorregar aqui, pensou? Tem que afastar pelo INSS, ficar 15 dias recebendo no INSS. Vem pra cá, meu querido. Vamos ficar de pé pra gente orar? Tá todo mundo junto aqui. Estica aí, ó. Dá aquela esticada. Isso. Boa. Isso aí. Ó. Relacionamento é importante na sua vida. Ok? Não se esqueça disso. Essa conversa ficou gravada. Assista ela na sua casa. Pense em algumas coisas. Tem lá o nosso Instagram, tem o nosso WhatsApp. Manda uma mensagem lá, conversa com a gente. A gente está aqui para orientar, cuidar da sua vida. Beleza? Vamos lá?